Olá, graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor por mais este dia de sustento, de proteção e cuidado. Esse é o nosso Deus, é o Deus que tem cuidado de nós. Hoje nós leremos a nossa devocional no Salmo 35. Eu farei a leitura neste salmo a partir do versículo 20, que diz assim: Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor. Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se, juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. O salmista Davi, neste salmo, ele clama ao Senhor diante de uma situação em que ele descreve os seus inimigos e a postura dos seus inimigos, ou seja, pessoas que intentavam mal contra a sua vida, e então ele clama ao Senhor para que o Senhor fizesse justiça sobre esses seus inimigos. No versículo 13, 10 ao 13, Davi vai dizer que todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquidores. E então o salmista Davi coloca aqui aquelas pessoas que tinham mais poder, aquelas pessoas que extorquiam, procuravam tirar daqueles necessitados, dos miseráveis. Estes ele considerava como seu inimigo. E ele vai dizer: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Davi vai dizer: quando estes estavam doentes ou tendo alguma dificuldade, ele se colocava em oração, ele se colocava diante do Senhor para clamar pela misericórdia do Senhor. A partir do versículo 20 que nós lemos aqui, o salmista Davi vai dizer: olha, eles falam de paz, mas não é paz que eles estão procurando. E pelo contrário, eles urdem e tramam enganos contra os pacíficos da terra. Eles se apresentam como sendo pacificadores, mas no fundo eles estão tramando e urdindo engano contra os moradores, contra o ser humano. E diz que eles se vangloriam, inclusive, e diz: os nossos planos deram certo, nós fomos bem-sucedidos naquilo que nós planejamos, mesmo indo ou planejando algo contra os mais necessitados, aqueles que eles deveriam, inclusive, ajudar, eles exploravam. Então o salmista clama pela justiça do Senhor, ou seja, acorda e desperta para me fazer justiça. Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, e não permitas que eles se regozijem contra mim, que eles sejam bem-sucedidos contra mim, e ainda dizer que tiveram assim vantagem, ou seja, cumpriu-se o nosso desejo, demos cabo dele. E então o salmista encerra entendendo que Deus age com a sua justiça e opera a sua justiça. Ele diz que cantem júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor é glorificado e se compraz na prosperidade daqueles que são fiéis a Ele.
E diz ainda que na minha língua celebrará a justiça do Senhor e o seu louvor. Nesses dias em que nós estamos vivendo toda essa dificuldade, muitos têm dito, e a gente tem percebido isso também, que os nossos líderes, aqueles que deveriam procurar pelo benefício da população em meio a toda essa pandemia, muitos acabam buscando tirar vantagens políticas, vantagens econômicas e assim por diante. E muitos olham para o necessitado, mas não se preocupam porque o interesse deles é somente trazer o benefício próprio para si mesmo. E o salmista, inclusive, vai dizer, e é isso que muitas vezes a gente ouve no nosso contexto, eles falam sobre paz, eles pregam paz, mas não é isso que eles estão querendo. No fundo, eles estão tramando enganos, ou seja, artimanhas e projetos para o seu próprio benefício. E ainda muitas vezes dirão que foram bem-sucedidos naquilo que fizeram contra aqueles que são necessitados. Mas o salmista diz que apesar das dificuldades que porventura estivesse vivendo, inclusive estes, ele se colocava em oração. Se colocava em oração para que o Senhor fizesse justiça em meio a toda essa situação. Que seja assim também nas nossas vidas, que nós possamos clamar e em oração clamar pela justiça do Senhor, para que o Senhor assim haja nesses dias em meio aos nossos líderes, aos nossos governantes, para que eles procurem somente o benefício da população, que não usem esta enfermidade, essa pandemia e toda essa dificuldade que o nosso país tem vivido como um palanque, como para procurar benefício próprio, mas que de fato eles estejam procurando a solução desse problema para o benefício da população da nossa nação. Que o povo de Deus nesse tempo se coloque em oração, busque ao Senhor em oração, para que de fato o Senhor cumpra com a sua justiça em nossa nação, a sua justiça em meio àqueles que só querem o seu próprio benefício, levar vantagem, inclusive diante do necessitado e do miserável. Que nós possamos, meus queridos, nos colocar diante do Senhor e clamá-lo pela sua justiça, para que Deus assim haja na vida destes que são inimigos do povo, da nação, que procura o seu próprio interesse, que Deus assim faça a justiça, para que desta forma nós possamos louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, porque assim o Senhor é glorificá-lo quando a prosperidade ela chega na vida dos seus servos. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.